Oi, tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre o culto às divindades gregas, tá? E trazer aqui algumas coisas que podem ser consideradas como aborrecedoras para esses deuses. Antes de tudo, é importante situar algumas coisas, tá? A primeira delas é que eu vou estar utilizando aqui algumas das crenças práticas, tá? Que constituem a ética helênica. Mas, como a gente sabe, né, o período helênico não corresponde a todo o culto, né, o processo religioso que existia em todo o território grego, e muito menos durante todo o período da Grécia Antiga. Então, tá, por mais que alguns criadores ou alguns próprios estudiosos mesmo, né, tentem fazer parecer que o culto religioso na Grécia Antiga ele era uniforme, a partir de um estudo um pouco mais aprofundado, né, em relação a esse culto, a gente já vê que isso não é verdade. Então eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que a gente tem documentadas, né, em relação ao culto dessas divindades, mas principalmente durante o período helenístico. Em geral, uma das principais coisas, né, que poderia lhe desagradar os deuses nesse sentido seria a híbris. E esse termo ele está muito relacionado, né, com a falta de equilíbrio, a falta de harmonia nas nossas atitudes, pensamentos e nas formas, né, com as quais a gente trabalha com os deuses. Normalmente a híbris está relacionada ao ego, à arrogância desenfreada e que pode muito facilmente, né, ser vista num ato de desrespeito ao divino. Uma forma simples, né, para exemplificar isso seria a gente se comparar aos deuses, ou até mesmo, né, misturar aquilo que é divino, aquilo que é mortal, ou ainda, né, esquecer de honrar os deuses pelas coisas que você pediu e recebeu. Também a falta de observância aos rituais específicos a cada divindade. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que dentro da religião helênica a ortopraxia, que é a forma de fazer correta, é muito mais importante que a ortodoxia, que é a forma de pensar correta. Por isso, normalmente os rituais eles possuem, né, um início, um meio e um fim. E normalmente isso é seguido até mesmo em forma de honrar e respeitar os deuses. E aí a gente vai entrar em outras duas coisas que também são muito importantes dentro do helenismo, que é a piedade e o miasma. A piedade, ela está intimamente ligada a essa questão de honrar e venerar os deuses, né? Está muito ligada com a devoção, que fica, né, evidenciada ali, né, pelo respeito à ortopraxia. Ou seja, né, a gente vai ter inúmeras divindades que são cultuadas de formas distintas às vezes, muitas não, mas algumas sim. Então, basicamente, seguir a ortopraxia, né, seria ali quando a gente respeita o formato de culto de divindades específicas, honrando os atributos específicos delas e das formas também, às vezes, específicas. O que eu quero dizer com isso, basicamente, tá? A gente vai ter ali dentro da Grécia, né, principalmente, diversos tipos de entidades, tá? Então a gente vai ter os daimones, as ninfas, os deuses, os heróis, os ancestrais, vários outros espíritos da Terra, né? E basicamente, quando a gente vai estudar um pouco sobre os formatos, né, a forma como essa devoção era feita, normalmente ela varia, tá? E isso até mesmo entre os deuses. A gente vai ter divindades que são celestiais, né, que são cultuadas ali normalmente em altares elevados, com ritos diurnos. E a gente vai ter deuses quitônicos que são ligados à terra, né, não ao submundo, que são deuses da fertilidade, né, como a própria Gaia, Deméter, Pan. E aí, para os deuses quitônicos terrestres, a forma com a qual a gente vai fazer essas ofertas pode variar. E aí, por fim, a gente vai ter os deuses que são quitônicos submundanos, como Hades, Hécate, Perséfone, onde os formatos de culto também acabam mudando dentro do helenismo. Então, no geral, acredita-se que respeitar esses formatos de culto e honrarias, né, também é algo que vai agradar os deuses, né? Enquanto não observar pode ser algo aborrecedor para eles. Em relação ao miasma, tá? Esse é um termo que representa ali, né, o que é gerado no momento em que a gente se entra em contato com a morte, ou tudo aquilo que nos lembra da mortalidade. Como exemplo, a gente pode citar algumas práticas necromânticas, o próprio ato de estar próximo, né, em um funeral, por exemplo, atos sexuais, né, ou até mesmo ter contato com entidades, espíritos ou divindades que estão relacionadas ao mundo dos mortos. Então, basicamente, acredita-se, né, que nesse momento onde a gente está engajando esse tipo de atividade, né, que vai gerar ali miasma, essa relação com os mortos, com a mortalidade, a gente acaba se sujando, tá? A gente fica impuro. E o problema não é essa relação, por mais que ela seja, né, uma relação que gera impureza, mas seria a gente se apresentar dessa forma para os deuses que não estão relacionados ao mundo dos mortos. A mortalidade em si. Por isso era muito comum que na antiguidade, né, na entrada dos templos sempre tivesse ali
um pouco de água lustral para que a gente se purificasse, né, ali com folha de louro, com ramos, incensos e com a água lustral antes de adentrar nesses templos, para que a gente retirasse do nosso corpo esse miasma. Obviamente, essa questão também vai entrar um pouco na ortopraxia, tá? Porque tem divindades que obviamente estão relacionadas aos mortos, mas tem outras que não. Então a gente vai observar isso, e o desrespeito nesse caso seria eu misturar essas questões, entende? Daí a gente começa a perceber também porque alguns ritos, né, que envolviam ali necromancia, por exemplo, às vezes eram feitos fora de casa, porque dentro de casa, né, algumas outras divindades que não estavam relacionadas, né, aos mortos, como Zeus, por exemplo, Hestia e várias outras divindades, eram cultuadas nesses espaços. Voltando a falar um pouco da híbris, tá? É muito importante a gente perceber que ela pode acabar, né, tendo duas direções. Uma que seria essa arrogância desmedida e uma outra que seria uma dependência emocional, né, psicológica ou até mesmo supersticiosa, né, uma relação ali supersticiosa e com medo dos deuses. Tanto uma quanto a outra são aborrecedoras aos deuses, tá? No geral, o que a gente busca aqui é respeito e equilíbrio, e não o medo ou superstição. Bom, em um sentido helênico, tá, em relação ao culto aos deuses gregos, principalmente no período helênico, seria essas são umas das principais, não são todas, tá? Você vai conseguir encontrar outras coisas se você pesquisar um pouco mais, principalmente no blog helenos.com.br, tem lá um pouco sobre a ética helênica, mas são pontos que eu, pelo menos, julgo assim relevantes e que eu considero dentro da minha prática pessoal, obviamente nas medidas e proporções que eu julgo, né, válidas dentro da minha prática e espiritualidade pessoal e contato com os deuses. Agora, num sentido mais geral, a gente pode considerar algumas coisas também que poderiam ser desrespeitosas aos deuses. Por exemplo, as divindades, elas não estão implorando para que a gente as cultue e comece um caminho, uma jornada devocional a elas. Então, normalmente, quando a gente começa, né, a cultuar uma divindade, é por vontade própria. Então, imagina que a gente vai começar a cultuar uma divindade A, né, e essa divindade, ela possui algumas especificidades, né, tanto históricas quanto espirituais mesmo. E aí a gente decide, nesse processo devocional, montar um pequeno altar ou espaço sagrado dedicado a ela. Mas, porque a gente tem preguiça, a gente vai lá e coloca tudo aquilo que a gente acha que é necessário, símbolos às vezes que não fazem sentido ou até vão contra alguns dos aspectos principais daquela divindade. E a gente coloca isso no altar dela, coisas que estão relacionadas a uma divindade C ou D, por exemplo. Em um sentido mais geral, isso pode ser no mínimo incongruente, tá? Pode ser que a gente não esteja falando aqui que vai aborrecer ou ativar a ira de uma divindade, mas no mínimo isso não faz sentido. E obviamente tratar as divindades, né, e o nosso caminho espiritual dessa forma, né, pode soar como desrespeito, né? Não é algo que vai decididamente acontecer, mas é algo que pode sim acontecer. Então seria basicamente isso, tá? Obviamente a gente vai ter conjuntos de crenças distintos, tá? Em relação à religiosidade grega, essas são algumas das informações que eu conheço, né? E consigo compartilhar aqui. Obviamente pode ter mais coisa, outros aspectos e outras coisas que podem às vezes ser mais importantes para outros pagãos praticantes, mas de forma mais geral, tá? Seria basicamente isso. Espero ter ajudado e tchau, tchau.